Hoje nós continuamos o capítulo 6º sobre os espíritos, a vida espiritual, os espíritos errantes, onde nós começamos a falar semana passada, né, da vida espírita, da parte no momento em que nós não estamos mais aqui encarnados e começamos a nossa jornada sem o corpo material, na vida espiritual, e onde levamos aquilo, exatamente o que somos, com uma consciência um pouco maior, dependendo da nossa evolução, um esclarecimento um pouco maior, de acordo com a condição espiritual que temos, tirando essa roupagem densa e essa parte de tantas interferências materiais, nós começamos a sentir um pouco melhor a vida espiritual. Sentindo ainda com as lembranças que trazemos, com a vida que tivemos na Terra e com um panorama maior, onde nos revela aquilo que temporariamente estava encoberto pelo corpo material, ou seja, aquilo que temporariamente estava esquecido, para que a gente pudesse caminhar nesta etapa aqui. Falamos um pouquinho da condição do espírito, quando ele desencarna, de acordo com a sua condição evolutiva, e há uma pergunta que, nessa primeira parte, que eu, revendo a matéria, eu achei que seria interessante nós falarmos. É a pergunta 228, que diz o seguinte: conservam os espíritos algumas de suas paixões terrenas? Nós estávamos falando semana passada que, na verdade, tudo que somos é o nosso pensamento, é a nossa parte, é o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que tem a vivacidade da conduta através do seu pensamento. O corpo material é um instrumento. E quando nós desencarnamos, como diz essa pergunta, né, se nós levamos, uma parte da densidade que nós carregamos permanece aqui, porque o corpo material é bastante denso, mas tudo vai depender da nossa condição evolutiva, né? Mas como diz a resposta, com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então, o que nós precisamos entender? A nossa moral, o nosso crescimento espiritual, associado só ao nosso espírito, expresso no nosso corpo perispiritual, não tem relação com a matéria. Mas, ao desencarnarmos numa condição muito presa à vivência material, nós podemos carregar na vida desencarnada, na vida etérea, as paixões e as vibrações densas que nós trazemos da fase da vida material. Como nós falamos na última aula, nós podemos, às vezes, nem perceber que nós desencarnamos por estarmos tão afinizados à condição material. Após o desencarne, estarmos tão habituados somente com as questões materiais, com as necessidades do corpo, da matéria, da terceira dimensão, nós, às vezes, nem podemos perceber que estamos desencarnados. Então, esta consciência ao estar desencarnado, esse momento da separação, vai ter relação direta com a nossa condição espiritual. Ou seja, qual a relação que eu tenho ainda com a tridimensionalidade? Qual a relação que eu tenho com os meus apegos, com os vícios, com a matéria, com os sentimentos que fazem parte da Terra, não é? Os sentimentos mais densos de sofrimento, de tristeza. Já ao espírito esclarecido, ao espírito mais lapidado, expandido, o que ocorre? Quando há o desencarne, há um grande alívio, porque ao espírito mais esclarecido, a matéria é um peso a carregar, é um instrumento pesado, cansativo. Então, o espírito mais esclarecido, no momento em que ele rompe os laços aqui da matéria, ele se sente aliviado, se sente com uma consciência muito maior, muito mais ampla do que as questões da vida material. Ele não leva
as paixões da vida material, como diz a resposta. O que seriam essas paixões? Seriam os vícios, seriam os apegos, né? A cobiça, a vaidade, o orgulho, tudo que está relacionado à vida material. O espírito em crescimento, ele se torna mais simples, mais dócil, mais solidário, mais amoroso, mais resiliente. O espírito embrutecido ainda na matéria, ele não só ainda está ligado aos seus vícios, mas aos pensamentos e sentimentos, ligados ainda muito à vibração densa, né? Que é a tristeza, a mágoa, a revolta, a indignação. Então, por que é importante essa pergunta? Porque aos espíritos mais esclarecidos, muitos aqui em fase de prova, que já passaram seus processos de causa e efeito mais pesados, os seus processos karmáticos, vamos dizer assim, mais densos, mais difíceis, que estão mais em prova, em exercício de desenvolvimento do seu espírito, quando eles saem daqui, eles sentem esse alívio e sentem essa visão ampla do que foi, do porquê que encarnaram, de para onde estão indo, o que está acontecendo, como será a tarefa no momento da espiritualidade, a tarefa diária ao seu espírito, de conhecimento, de relacionamento com outros espíritos e assim por diante. Tá? Então, é como nós falamos, nós podemos, como dizem os livros, nós podemos ter um grande conhecimento do estudo, das teorias espíritas, né, da teoria kardecista, do que fala sobre a morte, do que fala sobre o desencarne, mas é somente a elevação moral que estabelecerá esta condição do espírito. Nós podemos ter muito conhecimento pelos livros e pela literatura, mas o que realmente vai determinar este alívio ao desencarnar é a evolução da conduta, da reforma e da conduta moral, conosco e com o semelhante. Tá certo? Então, achei importante levantar essa pergunta, porque ela fecha um pouquinho, conclui um pouquinho o que nós falávamos na última aula sobre a condição dos espíritos, no sentido de como eles se encontram após a vida terrena. Tá bom? Há uma pergunta também neste capítulo que diz o seguinte, na 230. Quando estamos na erraticidade, quando estamos desencarnados, o espírito progride? Nós falamos muito aqui no curso que nós temos a grande oportunidade do encarne, porque o encarne é uma grande oportunidade de desenvolvimento espiritual. É na vida material que nós testamos a nossa fé, nós trabalhamos a aceitação das diversidades aqui dos nossos irmãos, nós temos trabalhos específicos a cumprir sem aquela clareza do espírito, pela ferramenta material, e tudo aquilo que nós falamos, onde o encarne traz um grande crescimento espiritual quando esta encarnação é bem utilizada. O que não significa que quando estamos na erraticidade, quando estamos desencarnados, não estamos evoluindo. Tá certo? Nós falamos na última aula que nós vamos ao encontro dos afins, diferente da Terra, onde nós estamos aqui na diversidade de condição espiritual, desde espíritos muito esclarecidos e iluminados, até espíritos de uma frequência muito sofredora, muito baixa espiritual. Então, essa diversidade não ocorre de forma tão forte na vida etérea. Lá nós vamos encontrar os nossos amigos espirituais, ou seja, aquela frequência de vibração, aquilo que realmente eu sou. Não deixamos de progredir, continuamos progredindo, continuamos estudando, trabalhando, tendo um relacionamento social com os espíritos ali, um envolvimento das famílias. No entanto, é quando nós estamos na materialidade, na vida encarnada, e nos outros mundos também, nos estágios encarnados, que nós realmente podemos provar que nós entendemos aquela etapa a ser cumprida, que nós vamos realmente, assim, exercitar o conhecimento espiritual. Aqui é a grande escola, aqui é a grande labuta, aqui é o terreno de trabalho mesmo.
É aqui que nós vamos mostrar se o conhecimento que nós tivemos, os tratamentos que nós recebemos, as orientações e esse período na espiritualidade que nós crescemos, se ele vai realmente ser reflexo na nossa vida encarnada. Então, nós progredimos lá, porque estudamos, porque exercemos a caridade, vamos fazer parte de trabalhos, não é? Essas falanges que nós tanto falamos, as falanges curadoras, as falanges desses irmãos que, em nome do Cristo, trabalham pelo planeta, nas curas médicas, nas curas espirituais, as falanges das crianças, das mães, todo esse trabalho maravilhoso, a falange do desencarne, todo esse trabalho maravilhoso, ele necessita dos irmãos da Terra para a doação de fluido vital. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós também podemos trabalhar espiritualmente, não é? Até, muitas vezes, espontaneamente, pela doação do amor, nós já doamos o nosso fluido e a espiritualidade se utiliza desse fluido para diferentes fins, de auxílio e caridade aos irmãos necessitados. E quando nós desencarnamos, nós, num certo estágio, onde nós já passamos pelos tratamentos, nós passamos ali pela orientação, pela adaptação no período etéreo, nós podemos continuar este trabalho. Podemos doar ali as nossas tarefas, não o fluido vital, mas as nossas tarefas de esclarecimento, de auxílio, de caridade, como ocorre aqui na Terra. Lá também os irmãos precisam ser ouvidos, lá também os irmãos precisam de apoio, de carinho, de amor, de uma boa palavra, do estudo do Evangelho, da oração. Então, nós não vamos ter uma ruptura de ação quando trazemos aqui na vida encarnada já um hábito da caridade, o hábito do auxílio. Isso vai permanecer na vida etérea, tá certo? O estudo será permanente, mas vamos sempre lembrar que o estudo é necessário, mas somente a reforma moral, somente a melhoria dos nossos princípios morais que vão determinar a nossa felicidade ou o nosso sofrimento, vamos dizer assim, não é um sofrimento físico, é um sofrimento moral na condição da pátria espiritual, tá bom? E aí nós começamos, aqui nós falamos já, né, na pergunta... são felizes, vamos falar um pouquinho da 220, 231, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes, mais ou menos conforme seus méritos. Isso nós vamos falar quando a gente falar das sensações dos espíritos, mas sofrem pelas suas paixões cuja essência conservaram, e são felizes de conformidade com o grau da sua desmaterialização. Então, aquilo que eu estava falando. Quanto mais desmaterializado o nosso pensamento e a nossa atitude, menos nós sentiremos falta da Terra. Vai dar muita saudade da Terra, se for muito importante para nós, mais os hábitos da Terra do que os hábitos do nosso espírito, não é verdade? Então, a nossa felicidade no plano espiritual, onde também vamos ter corpos, onde também vamos nos alimentar, onde também vamos ter uma vida visualmente aparente material, porque a vida espiritual na dimensão quarta, ela se vê materializada. O que vai pesar mais para nós? Né? Conseguiremos nos desprender das coisas materiais ao desencarnar? Sentiremos este alívio, esta paz. Aquilo que eu estava falando. Não conseguimos nos desprender da vingança, do ódio, da revolta, nós vamos procurar os nossos acertos de conta se nós não soubermos perdoar. Nós não conseguimos nos desligar daqueles que nós não conseguimos ver bem por sofrermos, por nos sentirmos indignados. Então aí pesa o meu sentimento ligado à Terra, a minha vontade de estar na Terra para resolver conflitos, para me vingar. Então eu não tenho como ter paz na pátria espiritual. Por isso que a nossa reforma moral, ela é tão necessária, por isso que este desenvolvimento, para que nós possamos aceitar as provas terrenas como instrumento da nossa reforma, sermos resilientes no sentido de que todas as nossas provas terrenas, elas visam um aprimoramento ao nosso espírito. Não estão ali para nos fazer sofrer, não estão ali para judiar de nós.
e alguns irmãos são instrumentos deste aprendizado, onde nós devemos observar o sofrimento e nos modificarmos. Esta é a resiliência. Então, aqui repete este conteúdo que nós estávamos falando, né? Da nossa necessidade do desprendimento. Na erraticidade, o espírito... eu estou na 231. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isto para ele uma punição. Então, o que ele está dizendo também, que nós, às vezes, ao desencarnarmos e solicitarmos um encarne, se nós temos uma vaidade excessiva, se nós temos uma primitividade ainda de comportamento, de pensamento, se a minha encarnação próxima não for exatamente como aquilo que eu quero, eu posso não me sentir aceito, feliz. Não entendendo que aquilo que o alto propõe para nós como encarne, a forma como vamos encarnar, o ambiente onde encarnamos, será para nosso bem, será para nossa melhora. Então, como vamos aceitar uma roupagem não tão bela, uma roupagem com com tantas facilidades materiais, se eu sou orgulhosa, não é? Então, as condições de encarne também tornam o espírito infeliz ou quase uma punição. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? É como nós falamos na última aula, depende da nossa condição evolutiva. Somente poderá transpor a condição etérea aqui da Terra aqueles que já são superiores. Bom? Então, vamos agora, e falamos aqui dos espíritos em missão, que são muito mais espiritualizados do que o nível de consciência espiritual da Terra e de outros planetas, mas vêm por missão. Quantos vêm por missão para trazer o progresso à humanidade? E hoje a gente começa nos mundos transitórios. Então, eu vou explicar um pouquinho o que seriam esses mundos transitórios. A criação de Deus, ela é perfeita. Nós não temos nada criado para a ociosidade. Nem mesmo os momentos em que nós temos aqui na Terra a fase geológica, ou seja, não tínhamos aqui uma vida orgânica, espíritos encarnados, fauna, flora, e seres vivos e seres com desenvolvimento de produção animal ou vegetal. Nós tínhamos uma fase geológica, a fase onde a Terra se encontrava em condição rochosa, em condição árida, para atender a espíritos e processos de encarnação. No entanto, estes períodos, não só na Terra, como em outros planetas, eles passam por um momento onde não abrigam a vida humana, nem a vida animal, mas eles servem de, vamos dizer assim, de local de descanso, local de habitação a muitos espíritos na fase etérea, que estão desencarnados, não é? Então, nós abrigamos aqui na Terra, como espírito de transição, na fase geológica, este período de atendimento ao grupo espiritual. Estes espíritos se colocam nesses mundos de transição, geralmente em fases pré-encarnatórias. É um local de descanso, de organização desses espíritos. Então, o que a gente tem quanto aos mundos transitórios? Então, eu vou ler a pergunta. A 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhe podem servir de habitação temporária. Espécies de bivacs, que seriam acampamentos, vamos dizer assim, de campos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade. Eles passaram por um bom tempo na erraticidade, tá? Estado este sempre um tanto penoso,
São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, o bem-estar ou o sofrimento num planeta num mundo transitório, ele também vai ter relação com a condição de lapidação, de desenvolvimento espiritual. Então, sempre a condição etérea de sofrimento ou não, de felicidade, vai estar relacionada à condição de desenvolvimento espiritual. Seja em trabalho, seja numa colônia em volta do planeta em que habitou, seja em mundos transitórios, mundos em que o espírito está em descanso para um encarne, ou por um período muito longo de desencarne, está num período de descanso. Então, são mundos que abrigam em sua energia etérea espíritos desencarnados. Tá certo? Então, nesse momento, temos mundo transitório? Sim. A Terra é um mundo transitório? Não. Ela já habita seres encarnados. Deu para entender essa parte? Se vocês quiserem pondo alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, vão colocando. Os espíritos progridem agora a pergunta 235. Enquanto permanecem nesses mundos transitórios, os espíritos progridem? O espírito, ele sempre está em progresso. Pelo simples fato de vivermos, de termos consciência espiritual, já estamos progredindo. Né? É a beleza de Deus, ele nos dá essa possibilidade. Só o fato de termos um espírito consciente, já estamos progredindo. Progredindo mais em tarefas e em carnes, que nós progredimos bastante se bem utilizados, mas o tempo todo nós estaremos progredindo, até mesmo quando estivermos em repouso, por longos períodos em fase etérea ou por períodos pré-encarnatórios, tá bom? Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros mundos melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Como eu falei, não. Em determinado momento, a Terra foi um mundo transitório, já não é mais. Tá bom? Então, a espiritualidade maior organiza as populações espirituais, que é imensa, muito maior do que a gente possa imaginar, muito maior do que a gente pensa, né? É infinita a população espiritual, e a cada momento o Pai gera novos irmãos, eles distribuem, conforme as necessidades espirituais, nestes agrupamentos, né? Em colônias, em mundos transitórios, em diferentes condições para o progresso de todos. Eles não ficam ali dormindo, eles estão em processo, em progresso, estão estudando, estão lendo, estão descansando, mas estão se refazendo, mas estão em tratamento, em trabalho também para a sua reforma. Bom? 235, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos... desculpa, essa eu já li. 236, esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não, é como nós falamos, né? Eles são espíritos etéreos, estéril em carnes de irmãos com seres vivos, fauna e flora, tá bom? 236. É permanente esta esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente, aquilo que nós falamos, como a Terra já foi. Certo? A Terra já foi um mundo transitório, e agora nós vamos falar de um ponto. Alguém tem alguma dúvida nesta parte? Os mundos desta categoria carecem, então, de belezas naturais? Vejam bem. A beleza está muito ligada, aqui ele responde de uma forma, mas nós vamos começar a ver a parte sensorial, as sensações, não a sensorial no sentido de corpo humano, mas a sensação,
a parte da sensação dos espíritos, como os espíritos sentem as coisas, a luz, o calor, como é que é isso para eles? E essa pergunta diz o seguinte: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que as que dão o nome de belezas naturais. A beleza, ela depende também da nossa consciência espiritual. E aos espíritos que estão nos mundos transitórios, espíritos mais desenvolvidos, que visão eles terão? Eles terão visões da beleza destes locais. Enquanto os espíritos sofredores, os espíritos que estão numa condição mais difícil, eles não verão beleza onde eles estiverem. Eles poderão estar no paraíso, poderão estar num local de natureza maravilhoso, mas pelo sofrimento que ele carrega, ele não visualiza este meio. Então, como esses espíritos interpretam os mundos transitórios? De acordo com o quê? Com a essência de cada um, tá bom? E é nisso que a gente vai começar a falar. Neste tópico, aqui explica, né, na 236, a época que eu estava falando, a época geológica, que é a fase de primeira dimensão, e depois nós entramos nas percepções dos espíritos. Essa parte é muito importante nós entendermos as sensações e o sofrimento dos espíritos. Vamos imaginar assim, após a vida terrena, como o espírito sente o seu entorno. O espírito, ele irradia energia. Vamos entender bem como é que funciona o espírito para a gente entender a parte das sensações. O espírito irradia energia. Essa expansão é maior ou menor de acordo com a sua evolução. Espíritos mais evoluídos, uma irradiação maior. Espíritos menos evoluídos, uma irradiação menor. A percepção desses espíritos, ela não é pelo olhar. Nós, no corpo humano, nós olhamos pelos membros sensoriais, né? Pelos olhos, pelos ouvidos, pela gustação, pela língua. Então, nós temos essa condição sensorial. O espírito, ele é um todo de emanação energética que sente por um todo. Então, nós teríamos, ao desencarnar, os traços visualmente ali na quarta dimensão materiais, mas a percepção é muito mais energética, é muito mais ligado à emanação do espírito. Então, nós vamos ter as sensações externas do ambiente de acordo com esta capacidade de percepção, de acordo com o meu crescimento espiritual. Ou seja, eu vou conseguir perceber lugares mais distantes se eu tiver uma capacidade de irradiar minha energia a espaços mais distantes, tá certo? Pensando mesmo em termos de distância, de metragem, né? de comprimento. Então, eu vou ter a percepção, como nós já falamos, eu não sei se foi nesse curso ou no curso de Evangelho, que nós falamos sobre isso. Capacidade do espírito perceber até onde ele percebe. Ele percebe ali só pertinho dele, ele tem uma condição de expansão maior. Isso é uma condição do espírito. Tá certo? A sua visualização. A visualização da mesma forma. A visualização depende dessa expansão. O que ele consegue enxergar? Passado, presente, futuro, de acordo com o seu crescimento espiritual. Noção de tempo para ele é muito diferente para nós, ao estarmos desencarnados. É muito diferente a noção de tempo, é muito mais rápida, porque é outra dimensão. Esse espírito lembra de tudo que tem no passado, tudo que vai acontecer, ele consegue entender a sequência do processo espiritual dele ou não? Depende da condição de controle desta faixa de quinta dimensão, ele vê passado, futuro e presente. São as vibrações que não têm mais tempo. E o espírito que vai evoluindo,
Passado, presente e futuro se tornam já uma fotografia, se tornam uma coisa, um panorama único. E ele não tem mais essa ideia de sequência como nós temos aqui na Terra, de andar um dia após o outro. Nós falamos sobre isso, acho que a aula está retrasada, não é? Então, quando nós desencarnamos, essas sensações espirituais se modificam muito. Por isso que, por exemplo, as nossas emanações, as nossas preces, elas têm essa expansão enorme, e mesmo encarnados, quando nós estamos em oração, há uma expansão do nosso espírito. Mas como nós temos essa roupagem material, nós ficamos ali um pouco mais presos. No caso do espírito, sem a roupagem material, essa expansão energética é muito maior, tá bom? Mas isso não significa que ao estarmos encarnados, esse espírito também irradia este pensamento e esta amorosidade e esta condição de auxílio e cura, tá bom? Como também as vibrações mais densas. Então, esta parte que nós vamos começar a falar, que estamos começando a falar, e eu não vou poder falar muito, que já são quase 20 para as 9, mas esta parte do capítulo, ela vai ensinar para a gente um pouquinho, através das perguntas que Kardec fez, como que é essa condição de mudança vibracional? Sem o corpo, né, sem os olhos. O nosso olhar, o nosso sentir é nosso espiritual visualizando. Os espíritos têm problema com a escuridão, por exemplo, eles precisam da luz para enxergar. Espíritos evoluídos não precisam de nenhuma luz. Eles enxergam absolutamente qualquer coisa, qualquer condição de projeção de energia. O que é a cor? Projeção de energia. O que é a luz? Projeção de energia. Então, frequência de energia. Então, os espíritos esclarecidos, eles dominam todas as frequências de energia. Eles enxergam em qualquer lugar, em qualquer condição. Espíritos muito primitivos acabam tendo uma certa dificuldade para esse favorecimento, né, na luminosidade. Mas tem condições melhores para se locomover em locais escuros do que nós encarnados, tá bom? Então, o espírito tem essa percepção, essa facilidade. Ele não precisa de uma luz acesa, uma lanterna acesa, para ele se locomover. Então, o caminhar, da mesma forma. Quanto mais desenvolvido o espírito, essa condição de se deslocar é mais rápida. Os espíritos menos desenvolvidos caminham, passo a passo, né? Ou seja, entendemos assim, quanto mais ligado às densidades mais baixas, terceira dimensão, mais se assemelha à Terra, né? Sendo que, na condição etérea, na condição do espírito, o que traz a ideia da escuridão para o espírito é como ele sente. Na vida espiritual, o sentir, o pensamento é a base de tudo. E quando nós nos sentimos esclarecidos, felizes, ancorados, com uma consciência espiritual maior, nós vimos com mais claridade. Os espíritos sofredores pode estar até claro ao seu redor, mas ele vai se embutir e se sentir na escuridão. Então, além das aptidões espirituais, né, das condições do espírito evoluído, nas diferentes condições de dominar a matéria, a vibração da matéria, passar por paredes, o espírito evoluído ele não precisa abrir a porta, ele pode passar por uma rocha, Por quê? Porque ele controla as densidades, ele tem domínio sobre as frequências de energia. Os espíritos mais rudimentares, eles vão caminhando, eles vão andando, né? Então, a gente tem desde o caminhar até o levitar, tá bom? Então, isso não é do dia para a noite, são coisas graduais. Nós vamos desencarnar, nós vamos caminhar. Nós vamos desencarnar, talvez a gente precise ainda, ao desencarnar, de algumas lembranças muito próximas à Terra. Mas aos poucos a gente vai se adaptando às condições do espírito e utilizando essa força que o espírito traz, de não precisar destas referências da matéria.
tá bom? Quanto também as lembranças. As lembranças, quando nós desencarnamos da Terra, elas são as lembranças daquilo que mais importante ficou para nós. Aquelas coisas que mais nos marcaram. Então, é fácil entender por que alguns espíritos desencarnam e passam por muito tempo presos a uma situação só. Aquilo marcou de tal forma, né, que ele fica preso àquela situação, àquela época, aquele tempo. Então, o que vai fazer com que a gente tenha um progresso de consciência? A nossa lapidação, a nossa reforma, a nossa vontade, a nossa abertura para aceitar ajuda. Hoje, nós temos irmãos desencarnados que ainda vibram na lembrança da fase anticristo, por exemplo. Eles não conseguem sair daquela condição ali, porque o pensamento está ligado àquilo, aquele sofrimento, aquela guerra, aquela disputa. Com os espíritos que vão se esclarecendo, eles vão deixando para trás, vai ficando para trás, e a sensação de pensamento, a memória, as impressões que ficam, são as melhores, são as mais recentes, em projeção ao futuro, tá bom? Então, é como uma escadinha, quanto mais a gente vai evoluindo, maiores condições do espírito etéreo, nas suas percepções, na sua locomoção, na sua expansão, na sua visualização, no seu raciocínio, na sua memória. Quanto mais primitivo o espírito, mais preso às etapas materializadas, mais rudimentar é a condição espiritual, então ele se sente ainda materializado. Ele precisa abrir a porta, ele não tem nenhum controle sobre as frequências energéticas, ele não tem nenhum controle sobre a energia. Então ele precisa se sentir caminhando, ele precisa se sentir abrindo a porta, ele precisa se sentir ainda como numa condição da vida material. Tá bom? É gradual, nós levaremos o nosso espírito, o que nós somos hoje, e se nós somos espíritos em busca do aprimoramento, muito dessas condições de sofrimento ficam lá para trás. E nós vamos seguindo, recebendo a ajuda da espiritualidade, recebendo o amparo e desenvolvendo, inclusive, na vida etérea, as condições de locomoção, de expansão, de controle, porque o que faz um espírito evoluído ultrapassar uma porta é o seu pensamento. O que faz um espírito levitar é o seu pensamento, é a força do seu pensamento. Então, tudo isso é desenvolvimento espiritual, é treino, é lapidação das condições morais, é todo um desenvolvimento, uma maturação espiritual que nós temos que desenvolver. Tá certo? Nós vemos nos mundos já regenerados, nos mundos que já saíram da condição tridimensional, que já são mundos em fase de regeneração, mas lá no final da regeneração, não nós que vamos começar, lá no final, já são espíritos que se deslocam e reencarnam e têm noção do desencarne, têm noção da vida pregressa, têm noção do controle sobre as condições materiais, porque são espíritos tão espiritualizados já, tão desenvolvidos na sua espiritualidade, que eles têm controle sobre a matéria, né? Eles conseguem curar, porque eles mentalizam, por exemplo, os espíritos superiores mentalizam um nódulo maligno. O que faz a cura? É a transmutação ali da frequência energética daquela tumoração. Como eles fazem isso? Com o pensamento. Entendeu? Então, quanto mais esse pensamento tem foco, força e pureza, mais ele tem poder. Então, vamos trabalhar esse foco, vamos trabalhar essa pureza de pensamento, vamos trabalhar essa evolução, elevação de pensamento, que esse pensamento vai ser o que vai determinar as nossas faculdades espirituais. Tá bom? Eu vou parando para